eu descobri que a minha própria consciência as pessoas chamavam de Deus antes. De quando você fala com você mesmo, sabe? Do tipo, será que eu devia atravessar a rua? Será que eu devia comprar pão? As pessoas chamavam isso de Deus. Chamam ainda. Meu nome é Paula. Eu sou sacerdotisa de um templo de Umbanda. A Umbanda é considerada a primeira religião genuinamente brasileira. A gente cultua os orixás, assim como outras religiões afro. A gente entende que Deus é um todo e é o mesmo Deus de todas as outras religiões. Por mais ateu que uma pessoa seja, ou ateia, ela acredita em algo. Eu parto desse princípio que Deus, ele é um só. Em qualquer que seja templo, em qualquer que seja religião. Eu acredito naquilo que é concreto, né? Naquilo que eu posso pegar, sentir. Deus, pra mim, é uma fábula, né? Acho que as pessoas usam Deus como uma base de apoio pra tudo, e eu acho isso errado. Até porque, assim, se as coisas acontecem na minha vida, assim, é porque eu trabalho, porque não é obra do acaso. Eu acho assim, se eu tô comendo, não é porque eu vim trabalhar, não porque Deus veio e colocou um prato de comida na minha mesa. Eu sou Julian Rodrigues, sou ativista do movimento de direitos humanos e do movimento LGBT. E sou ateu desde os 17, 18 anos de idade. Sempre acreditei, sempre, toda a vida, desde criança. Não sei rezar muito, não sei muito da Bíblia, porque eu tenho preguiça de ler a Bíblia, para falar a verdade. Para a Umbanda, a manifestação principal de Deus está na força da natureza. Então, por isso a gente louva muito Iemanjá, que é a grande mãe para a gente, manifestada na força do mar, da água, Oxum, da água doce, que Oxalá, simbolizado na força de Jesus Cristo, é a força da compreensão, da paciência, da tolerância, da bondade. Então eu me chamo Frei Diego Atalino de Mello, sou frei franciscano, padre também. Nós tivemos aí com a modernidade toda a questão do materialismo, do consumismo, e muitos pensadores e muitas pessoas acreditavam que a razão seria capaz de responder a todas as ansiedades humanas, né? As pessoas sentem ainda a necessidade dessa conexão com Deus. Infelizmente a gente vive numa época em que a intolerância religiosa está se tornando cada vez mais forte. Então a gente sofre preconceito de praticamente todas as crenças e no geral, as religiões afro sofrem muito preconceito. Existe uma campanha de demonização, das entidades que nós louvamos e trabalhamos e acreditamos, entendemos e acreditamos como mensageiros de Deus. Não acredito em Deus, não. Sim, porque nunca ninguém conseguiu me explicar por que ele existe. Eu, como católico, sou católico e confio em Deus. Eu também falo mesmo. Eu nasci católico e vou morrer católico. Não vou mudar não, continuo assim. Estou indo bem assim nessa religião. Nós ateus não militamos para propagar o ateísmo. Nós achamos que o ateísmo é uma convicção. O que os ateus têm feito ultimamente é se organizar para defender a liberdade religiosa, enquanto também liberdade de não crença. Há uma pesquisa, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, que mostra que os ateus são a minoria mais estigmatizada que existe, mais do que os homossexuais. Os ateus são vistos como pessoas sem coração, sem ética, sem humanidade, como se a tua convicção política, filosófica, de solidariedade humana, teu humanismo, suas convicções éticas, estivessem necessariamente que estar ligadas a uma moral religiosa. E aí você demoniza o que o outro acredita, e você gera intolerância. Quantas vezes aqui a gente acorda com a nossa porta com óleo benzido para tirar o capeta do nosso corpo. Ali, se vocês notarem, na frente acima da nossa porta, tem uma tela. Tem uma tela porque era muito comum praticantes de outras religiões jogarem coisas dentro do nosso templo, principalmente em dias de culto. E aí a gente já tinha de tudo, né? Tinha óleo, chegou-se ao cúmulo de ter ovo, ter livro do bispo não sei das quantas, enfim. Aí a gente teve que tomar as medidas cabíveis, né? Inclusive acionar algumas vezes a polícia mesmo, para poder proteger as pessoas que vêm à nossa casa.
Eu acho que a gente tem que ter uma fé, porque é um mundo meio difícil, complicado, então assim, eu acho que a gente tem que ter, acho que é importante. Ao mesmo tempo eu não quero ter esse medo, se eu não fizer a prática hoje, se eu não rezar ou um Pai Nosso, ou não fizer a prática que é o Daimoku, que é lá do budismo, que alguma coisa ruim vai acontecer, então eu não gosto de estar vinculada a isso. O franciscanismo, desde o início, lá em Assis, na Itália, ele nasce como uma proposta de quê? De levar o Evangelho de uma forma simples e ao alcance do povo e da sociedade. Que Deus não é mais aquele que está distante, não é aquele das alturas, não é o Todo-Poderoso, mas é o humilde, é o frágil, é o fraco e principalmente se encontra na pessoa do irmão e da irmã. Nós militamos contra a ateia e é uma das coisas que a gente milita contra. Por quê? Porque isso é uma ofensa a todas as demais religiões, ao Estado laico e à liberdade religiosa. É bom ter um símbolo porque para as pessoas lembrarem, né, que sempre existe um poder superior da gente, né? Eu sou contra, porque se você colocar a cruz, que é dos cristãos, você tem que colocar a estrela de Davi, que é dos judeus, tem que colocar de todas as outras religiões. Então eu sou contra. Ou coloca de todo mundo ou não coloca de ninguém. É porque tem 30 milhões de religiões, você vai escolher uma para colocar lá, não acho legal. Eu acho que a gente vive num estado laico. Acho que isso é uma discussão, acho que a gente tem, politicamente falando, a gente tem tanta coisa mais importante para se preocupar que o uso de um símbolo religioso deveria ser muito bem visto, porque partimos do princípio que a pessoa que coloca está olhando ali, está buscando Deus. Se está buscando Deus, está buscando o melhor para todo mundo. E se tratando de política, está tentando o melhor para todo o coletivo. Sou completamente contra. Quando uma foto de um cara pelado sangrando numa cruz nos lugares, não tem nada a ver. Símbolos são símbolos. A própria palavra diz. O único digno de ser adorado é Ele. Agora, por que eu vou adorar uma cruz se ela foi o motivo que deu tanto sofrimento ao filho dele? Então, se você põe naquela parte, para mim não é uma coisa que não me afeta, né? Mas no Estado é laico, se o cara vai colocar uma cruz, o outro pode colocar um Buda, né? Pode colocar um carneiro lá, no caso de quem é de Umbanda, né? É uma coisa que imagem não me afeta em nada, particularmente. Mas, como você falou, o Estado é laico, né? Eu acho que não poderia ter. Se o Estado é laico, não pode valer para ninguém essa regra, né? Acho que tem muito mais a presença de Deus aqui num parque, com a natureza, do que uma cruz, uma imagem, enfim.